Bem-vindo a mais um vídeo. Hoje ainda falando sobre o que você precisa saber para administrar uma empresa, mas o nosso tópico será recursos humanos e de pessoas. Gostaria de me apresentar para vocês, eu sou Silvana Menezes, eu sou formada em Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Santa Maria e sou CEO da Divalore Gestão Financeira, hoje atuando no Brasil e no exterior. Administrar uma empresa no Brasil requer um conhecimento abrangente, de várias áreas, desde questões legais e fiscais, até a gestão de recursos humanos, estratégias de mercado. Com o propósito de contribuir para a qualificação dos empresários, eu trago aqui alguns pontos fundamentais da boa administração, seja na abertura ou após o início das atividades. Nós já falamos aqui da formalização legal e o quanto é importante a empresa estar enquadrada no tipo jurídico e no regime tributário adequado. E os benefícios de uma análise constante desses aspectos, podendo eles refletirem na redução, até mesmo do pagamento de impostos. Então, assim, a tendência das pessoas que não têm muito conhecimento é achar, por exemplo, que o Simples Nacional é o melhor regime tributário para todo tipo de empresa. E não é. Não é. Pode ser que uma empresa mude para o lucro presumido ou para o lucro real e pague menos imposto que estava pagando no Simples. Isso é possível. Agora, se você não tiver bem assessorado, se você não buscar ajuda para entender isso, aí você pode estar, sim, incorrendo nesse erro. E também, a falta de formalização dificulta, inclusive, o acesso ao crédito. Crédito, capital de giro para você desenvolver sua organização. Um exemplo é um cliente que não emite nota fiscal. Como é que ele vai comprovar a renda dele, se ele não emite nota? Um exemplo, na pandemia, saiu o Pronamp, que era um incentivo do governo aí para ajudar, os pequenos empresários. E alguns clientes me procuraram, e eu falei, você precisa comprovar o seu faturamento. Não, mas eu não emiti a nota. Então, você não tem como comprovar, você não vai conseguir o Pronamp, tá? O Pronamp tem uns juros mais acessíveis, do que com relação aos mercados. Então, já é tão difícil você buscar capital de giro nesse país, Se você não tiver formal, não tiver legal, não tiver pagando seus impostos, não tiver com tudo certinho, mais difícil ainda vai ficar. No vídeo 2, nós falamos, então, de planejamento, especial aqui o financeiro, e a necessidade de você levar mais tempo estudando e avaliando seu projeto, antes mesmo dele começar. A falta de planejamento é a causa da quebra de muitas empresas. Pois mesmo antes de você saber a viabilidade, você já inicia suas atividades de forma totalmente amadora, isso compromete o crescimento. É possível você prever o sucesso da sua empresa com o planejamento, antes de você começar. Então, esse tópico é muito importante. Quem não assistiu, volta lá, assiste esses 2 primeiros vídeos, tá? E depois continua aqui comigo, que hoje o nosso assunto é recursos humanos. Por que eu coloquei separado recursos humanos e gestão de pessoas? Justamente para distingui-los, tá? Porque eles não são exatamente a mesma coisa. Aí nós vamos falar detalhadamente de cada um deles, para que vocês possam entender a diferença e a importância. Os dois são importantes, mas são aspectos aí diferentes. E, na sequência, nós vamos falar no próximo vídeo também de marketing e vendas, até passando por todos os outros aqui, até chegar aí em relação com os stakeholders. Vamos começar, então, falando qual a diferença dos 2 termos, Afinal de contas, qual é a diferença entre recursos humanos e gestão de pessoas? Eles são muito próximos e é comum confundir.
Nós falaremos aqui de cada um deles para que vocês possam entender melhor, né, a função de cada um e a importância de cada um. E principalmente que os dois juntos, né, formam um pilar fundamental para uma empresa estável. Por que eu falo uma empresa estável? Porque pilar, né, no sentido de alicerce, de estrutura sólida, concreta. As pessoas são um desses pilares da empresa. Existem outros. Mas as pessoas, se não são se não é o mais importante, né, ele é um dos mais importantes. Então, vamos falar aqui um pouquinho de cada um deles, né? Então, eles são termos, né, que são usados aí para se referir a funções relacionadas com a administração de pessoas de uma organização, mas com abordagens distintas aí dentro da gestão. Historicamente, né, a função dos recursos humanos foi vista como mais orientada para tarefas burocráticas. Então, relacionado com a contratação mesmo, com a folha de pagamento, com o cumprimento de disposições trabalhistas, manutenção dos registros, né? Já a gestão de pessoas, ele tem uma abordagem mais voltada para as pessoas, né? Mas focado no desenvolvimento e no bem-estar dos funcionários. Ela busca, então, promover um ambiente de trabalho mais colaborativo, incentivar o aprendizado contínuo, né? Melhorar aí, o desempenho individual de cada um na equipe. Né? Então, são papéis distintos. Enquanto uma fica mais com a burocracia, a outra fica mais voltada realmente, né, com o ser humano da gestão, né? Parte humana da gestão. Já do ponto de vista relacionado aí com os funcionários, né, a gente pode também dividir da seguinte forma: né? Os recursos humanos se concentram mais na política da empresa, tratando os funcionários como recursos a serem gerenciados, né, inclusive com relação aos custos. Né? Em alguns modelos de negócio, o maior custo é representado pelo quê? Pelos salários, pelos encargos, pelos impostos trabalhistas, né? É o meu caso. Eu sou uma prestadora de serviço. Hoje, o meu maior custo é folha. Né? E além de outros investimentos que a gente faz aí. Então, assim, os recursos humanos, né, muitas vezes representam uma parcela maior de custo. Né? Então, a gente precisa realmente que sejam otimizados. A gestão de pessoas, então, ela valoriza, né, a relação entre a empresa e os seus funcionários, considerando-os como uns ativos valiosos, né, que podem contribuir significativamente aí para o sucesso de uma organização. Né? Já quanto à relação às atividades, né, a gente pode dizer que os recursos humanos aí ficam mais com a atividade referente a recrutamento, seleção, treinamento, administração de benefícios, né, conformidade às leis trabalhistas. E a gestão de pessoas vai um pouco além disso. Né? Ele enfatiza mais a questão da liderança, do engajamento dos funcionários, da cultura organizacional e também responsável pela criação de um ambiente, né, de trabalho saudável. Existem também algumas formas de você avaliar também de uma forma mais estratégica, né? Então, o recurso humanos, apesar de ter um papel assim, importante na implementação das estratégias com relação ao pessoal, né? Ele não está assim, tão envolvido no desenvolvimento, né? Na criação dessas estratégias do negócio. Já a gestão de pessoas, ela já busca alinhar mais a estratégia com os talentos, com as metas, com os objetivos da empresa, ele já se envolve um pouco mais, né? E ele realmente, o papel do capital humano, digamos assim, ele desempenha um papel crucial no sucesso da organização. Então, é um item que requer atenção, requer cuidado. Então, não é à toa, né, que esse tópico está sempre aí bastante em evidência. Então, para a gente entender um pouquinho mais, né, de uma forma bem resumida, a gente pode falar que os recursos humanos fica mais voltado para as tarefas
administrativas, com a elaboração de folha de pagamento, por exemplo. E a gestão de pessoas voltada para o desenvolvimento e o bem-estar do colaborador. Qual é a mais importante? As duas. Né? Fazer a gestão, tanto sobre a abordagem dos recursos humanos como a gestão de pessoas, é fundamental. Tá? A gente observa, assim, a longo prazo, né, que o RH ele fica mais voltado às questões mais imediatas, mais com aquela conformidade, com menos ênfase assim, na estratégia a longo prazo. Já a gestão de pessoas, né, geralmente adota uma perspectiva mais a longo prazo. Então, ele busca desenvolver talentos, que não é uma coisa rápida, né? Muitas vezes. Ele busca, então, desenvolver a capacidade, né? Que é que as pessoas. Capacidades, do modo geral, que vão trazer, agregar valor de alguma forma, vão beneficiar de alguma forma aí a organização a longo prazo, né? Então, em resumo, a gente pode fazer essa distinção, né? Mas existe muito mais do que isso aí por trás desses dois conceitos, né? Uma boa gestão de recursos humanos, né? Ele vai depender muito também da cultura organizacional, tá? E dos objetivos estratégicos e prioridades da empresa. As pessoas, como eu já falei, fazem parte dos pilares mais importantes, né? Eles são um dos pilares. As pessoas fazem parte dos pilares de uma empresa. As pessoas fazem parte dos pilares de uma empresa. E no final, tudo reflete no financeiro. Tudo. Tudo que você fizer na sua empresa vai refletir no financeiro. Eu estava falando no início, a formalização legal, você pagar mais impostos, né? O planejamento, tudo vai refletir aonde? No financeiro. A gestão de pessoas, da mesma forma. Tá? Então, vocês precisam, como empreendedores, estar atentos. Um funcionário improdutivo é igual a quê? Prejuízo. Um funcionário já treinado e resolve ir embora. É o quê? Prejuízo. E o contrário também vale. O contrário também vale. Reter um talento que já está treinado, que cada vez vai ficar mais treinado ainda, vai resultar positivamente. Um funcionário altamente produtivo, motivado, vai representar o quê? Um lucro. Vai melhorar o seu resultado, tá? Então, assim, um funcionário que veste a camisa da empresa, né, como vamos falar, né, ele vai trazer mais resultados. Eu sei que não é fácil. Eu confesso, inclusive, que é um dos meus maiores desafios como gestora. Quando eu comecei a minha carreira, eu percebi que eu precisava melhorar muito a minha gestão de pessoas. Eu não conseguia, era difícil para eu entender que nem todo mundo era igual a mim. Eu queria que todo mundo fosse ágil, fosse rápido, né? E nem todo mundo é. Eu tive que entender, eu tive que saber lidar com cada um deles. Eu já liderei uma equipe com mais de 80 pessoas. É complicado. Você nunca terá mais de 100% de satisfação. Né? É do ser humano querer sempre mais. Né? E você não consegue agradar todo mundo. Eu adotava a prática de reuniões semanais com os líderes dos setores, para tentar ficar o mais próximo possível, entender, né, as dificuldades de cada um, apoiar, sempre apoiando, mas não é fácil. Né? Eu já passei por uma situação que eu precisei advertir uma colaboradora, porque ela estava usando roupas inadequadas. Né? E eu trabalhava numa grande empresa, com mais de 2.000 funcionários, e tinha uma salinha reservada, né? E eu tive aí como líder da equipe, né? Eu tive a missão aí de conversar com essa pessoa. E ela reagiu de uma forma péssima. Ela saiu da porta, gritando, ela não aceitou, né, a advertência. Enfim, dá para melhorar muita coisa com políticas adequadas de gestão.
não é possível, né? Assim, ser 100%, mas dá para melhorar muito. Então, o foco aqui que a gente está falando, a gente está falando aqui de conceitos, né? Mas o foco no final é sempre que a empresa obtenha mais resultado, de uma forma humanizada, dentro do possível. Então, assim, além da capacidade técnica, né, quando a gente vai selecionar uma pessoa, né, a gente também tem habilidades interpessoais, como são conhecidas aí as soft skills, né, que são essenciais para o sucesso do trabalho. Né, as relações interpessoais, pessoais, né, na realidade. A gente pode citar aí, por exemplo, a capacidade de resolver problemas, a comunicação e a escutativa. Eu já tive um colaborador que não me deixava falar. Eu estava ali passando uma instrução, fazendo uma correção em alguma coisa que ele havia feito, e não deixava falar. Eu tive que chegar ao ponto e falar assim, nossa, mas você é teimoso mesmo, hein? Você não está me escutando. Eu tô aqui falando uma coisa para você e você não me deixa falar. Né? Então, acontece. Então, pessoas que são criativas também, né, são habilidades interpessoais aí desejáveis para algumas áreas, né, não, talvez não para todas, né, mas são necessárias. Autogestão, então, aquela pessoa que consegue gerir bem ali o seu dia a dia. E também saber lidar com diversidade. Já aconteceu comigo de eu ter um colaborador aqui na minha empresa que ele era um pouco agitado e ele ficava batendo, fazendo um som, batendo no teclado, tec, 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 tec. E os outros da equipe vieram reclamar, que estavam incomodados com aquela bateção dele, né? Eu tive que conversar com ele, enfim, né? Então, pedi para ele maneirar um pouco, né? Era o jeito dele ali. Mas é complicado, né? Com várias pessoas na mesma sala, né? Dividindo o mesmo ambiente, é difícil. Né? E também uma outra habilidade interpessoal muito importante é a inteligência emocional. Então, a inteligência emocional, né? Você no mundo corporativo, você lida com pressão, você lida com metas, você lida com situações adversas. E você tem que estar equilibrado emocionalmente. Outro dia eu fui fazer uma palestra e aí eu falei, nossa, eu estava nervosa. E as pessoas falam, não parecia. Então, assim, a gente fica nervosa. Às vezes acontece uma situação desejada, né? E eu fico nervosa. Mas eu seguro firme e faço o que tem que fazer. Tento manter a calma, tento manter o tom de voz. Mas não é fácil, não é fácil. Realmente fazer gestão de pessoas, para mim, é um desafio. Pode ser que para outros seja um pouco mais simples, né? Mas para mim, não é. Né? E aqui eu trago para vocês, né, alguns pontos, né, do que é não fazer a gestão de pessoas da forma adequada, né? O que pode resultar? Quais são os problemas significativos para a sua organização? Então, a baixa produtividade, eu tenho um X vermelho bem grande aí para chamar a atenção de vocês, né? A alta rotatividade de funcionários, a insatisfação dos colaboradores e os impactos negativos na cultura corporativa. Né? Então, assim, são itens, né, que precisam realmente ser evitados. Tá? Então, alguns exemplos, né? Aí, por exemplo, a baixa produtividade. Você precisa de colaboradores que façam mais com menos. Você precisa criar processos, daí já entra em outros temas também, né? Planejar processos, sistemas, tecnologia, enfim, existem outras coisas também que estão relacionadas com a produtividade. Mas um funcionário desmotivado, né, vai produzir menos. Com relação à rotatividade de funcionários. Tem coisa pior, você treinar o funcionário, quando ele ficar pronto, ele vai embora? Você não conseguir reter os seus talentos? Então, tão importante quanto você contratar bem é você reter os bons funcionários, né? Então, isso causa um desgaste financeiro, inclusive, né? Mas também você pode estar perdendo cliente. Por exemplo, você vai num restaurante, aí você vai ser atendido por alguém que está em treinamento, que ainda não tem a mesma agilidade de um atendente mais experiente. Você vai achar ruim e você não volta mais naquele restaurante.
Tá entendendo? Então, assim, não é só a questão de você ter que perder tempo treinando, capacitando, e depois você vai embora. É mais amplo que isso. É mais amplo, é o sucesso da sua empresa. Caso você não fique atento a essas questões. Tá? Então, assim, mais alguns exemplos aqui, né, de algumas coisas assim que você não deve fazer. Você deve evitar ao máximo, né? A questão da comunicação. Então, você não manter uma comunicação eficaz com os funcionários é um erro muito grave. É claro que não precisa todos saber de tudo, dependendo do nível ali, né, da responsabilidade do funcionário, né, ele vai precisar estar inserido ali em determinados assuntos ou não. Uma outra coisa também é você fornecer um feedback com relação ao trabalho. Você ouvir as preocupações dos colaboradores. E muitas vezes as sugestões também. Eles estão ali no dia a dia, eles entendem, eles mais que você do que está acontecendo. Então, você precisa comunicar suas expectativas, as suas metas da empresa. Essa comunicação é muito importante. A gente vê, né? Se eu não conheço por gente, aquela brincadeira do telefone sem fio, né? Que você vai falando, vai falando, vai falando. Chega no outro lugar, no último lá, completamente diferente. A comunicação ainda é um problema dentro das corporações. E você não pode deixar que isso aconteça na sua empresa. A sua empresa é pequena, a sua empresa é enxuta. Não justifica você não conseguir comunicar bem com seus colaboradores. E comunicar não significa você falar das suas intimidades. Não é isso. Eu mantenho a distância dos meus funcionários. Não é isso, não é nada disso, não tem nada a ver com isso. Tá? Então, reflita aí e pense em relação a esse assunto. Não investir também em desenvolvimento dos funcionários. Então, assim, você ignorar, né, que você precisa realmente desenvolver algumas habilidades, né, e que essas habilidades podem trazer, você identificar e trazer benefícios. Um exemplo, eu já tive uma colaboradora que era muito boa, é muito boa tecnicamente, e eu contratei uma mentoria para desenvolver mais a parte da liderança. Não é? Que ela tinha essa parte menos desenvolvida. Pelo nível de experiência dela, mesmo pela bagagem. Então, eu investi, contratei uma pessoa de RH, né, para desenvolver nela aí essa pessoa. A gente fala de RH e gestão de pessoas, é comum a gente falar de um jeito global, né? Mas entenda, né, que a gente está falando também da diferença do papel aí das duas atividades, né? Então, assim, a falta de investimento no desenvolvimento profissional também pode resultar em colaboradores desmotivados, incapazes de contribuir efetivamente com o crescimento da sua empresa. Então, quando o colaborador que fica lá estagnado, né, que sempre fez a mesma coisa, hoje em dia é inaceitável, porque a tecnologia avança muito rápido, você precisa acompanhar. Então, e quem é que tem que dar subsídios? É você, como empresário. Né? Claro que é do interesse do colaborador também, buscar, correr atrás das coisas, mas você tem que incentivar, você tem que motivar, você tem que, inclusive, reconhecer e recompensar o bom desempenho. Né? E você não reconhecer e não recompensar pode ser um outro problema, que vai gerar desmotivação, que vai gerar falta de engajamento. Os colaboradores que não se sentem valorizados são ainda mais propensos a buscar oportunidades em outras empresas. Eu mesmo já fiz isso. Eu já estive em uma empresa e mandando currículos para buscar outra colocação, porque eu não estava satisfeita. E não era por conta do salário. Muitas vezes a gente não tem condições de pagar salário acima do mercado para reter, porque existem algumas atividades, apesar de toda a crise no Brasil, enfim, que são procuradas, são requisitadas, que a gente muitas vezes não acha profissional bom no mercado, tá? Principalmente a parte mais qualificada. Então, você reter esse talento, né, envolve outras coisas além de salário. Eu mesma, aqui na empresa,
não tenho condições de contratar um vendedor sênior. Não consigo pagar um salário de um bom vendedor sênior. O que eu fiz? Eu contratei uma vendedora mais júnior e eu estou treinando. Já paguei alguns cursos, né? Compartilhei alguns conhecimentos que eu tenho, estou acompanhando no dia a dia, né? Então, eu estou desenvolvendo, porque eu tive que fazer essa opção, porque eu não posso, eu precisava de ajuda nessa área, mas não tinha condições ainda de contratar alguém, né? Uma outra opção também é a terceirização, tá? Eu também, a minha empresa é pequena, é enxuta, né? Eu não tenho necessidade de eu manter um setor de gestão de pessoas, um setor de RH, não. Eu terceirizo. Eu tenho uma pessoa que pontualmente ela me atende. Como eu dei o exemplo, eu precisei desenvolver um funcionário, né? Contratei a mentoria, paguei por aquele serviço. Eu preciso fazer uma seleção, eu contrato ela para fazer aquela seleção. Tá? Então, não existe, assim, necessidade necessariamente de você ter alguém fixo te apoiando nisso. Tá? Algumas coisas você precisa desenvolver, porque é você que vai conduzir no dia a dia ali como líder, como gestor, mas outros você pode delegar. Tá? Então, assim, a gestão de conflitos também é outro tópico, né? Então, você ignorar, né, ou lidar de forma correta, né, alguns conflitos, principalmente entre os colaboradores, né, pode criar um ambiente de trabalho tóxico. Isso tem que ser extremamente evitado. Né? Então, uma gestão controlada de conflitos, né, pode resultar em um ressentimento, numa baixa moral e na diminuição da produtividade. Eu costumo falar aqui para os colaboradores que a gente fica mais tempo aqui na empresa do que nas nossas casas. A gente passa mais tempo junto do que passa com a nossa família. Então, o nosso ambiente tem que ser o mais agradável possível. Então, nós fazemos o nosso ambiente. Já aconteceu também de eu não estar me sentindo bem naquela empresa. Então, eu costumo dizer, quando você acorda de manhã e fala, meu Deus, tem que ir para esse lugar trabalhar, tem uma coisa errada. Né? Então, você tem que rever e seguir outro caminho. Você tem que se sentir bem, você tem que gostar, né? Falando da visão do colaborador, de ir para sua empresa. Então, se você perceber que algum colaborador está nesse sentido, que está desmotivado, não tá feliz no trabalho, né? Fique atento. Fique atento e analise aí o que está causando isso, tá? Você também agir com algum tipo de favoritismo, né, ou discriminação, tratar algumas pessoas, alguns funcionários de forma preferencial, né, com base na amizade, ou alguns outros fatores, né, que não seja relacionado com desempenho, né, pode também minar aí a moral da equipe, né? E além de que, né, discriminação de raça, de gênero, de idade, né, ou outras características, é até mesmo ilegal, né, e prejudicial para a empresa. Né? Então, assim, contratar um parente, um amigo, não é ilegal, tá? Mas, assim, se ele tiver a qualificação adequada para o cargo. Eu mesma trabalho com a minha irmã, trabalho com o meu marido, né? Ok, dentro daquela área que eles têm competência para me ajudar. Agora, contratar para ajudar alguém, sua empresa não é caridade. Ah, mas eu quero ajudar. Ah, ele está passando por dificuldade. Ajude ele a se recolocar dentro, né? Você tem um amigo que precisa de alguém no perfil dele, você passa para frente. Ajuda, mas ajuda de outra forma. Não bota na sua empresa, porque isso vai trazer prejuízo para você, tá? Uma outra questão é a cultura organizacional. Então, assim, as pessoas que estão ali com você, eles precisam entender o seu propósito. Então, assim, se essa pessoa não aderir aos seus valores, valores da sua empresa, né, não vai levar um ambiente de trabalho produtivo. Tá? Então, assim, é importante, né, que os líderes ali tenham esses modelos de comportamento alinhado com a organização. Uma outra questão também é realmente você tentar identificar talentos internos.
uma posição de liderança, né? Você vai precisar formar, às vezes, um líder, substituto de outro líder, é importante também, né? E um tópico aqui já chegando ao final, quase do nosso vídeo, né? É falar do equilíbrio entre a vida pessoal e a profissional. Então, você, como empresário, você tem que reconhecer a importância desse equilíbrio, né? Você não reconhecer isso pode levar, às vezes, até um esgotamento, uma insatisfação, né? Porque as pessoas não são duas. Não são uma em casa e uma no trabalho, elas são uma. Um exemplo, né? Nós mulheres, eu brinco que nós viemos com a missão nesse mundo de povoar o planeta, né? É isso mesmo. Então, isso precisa ser levado em consideração. Levar em consideração, né? Que vai ter um momento ali, que vai ter a gestação, vai ter os primeiros anos de vida. Isso precisa ser compreendido, né? Precisa ser levado ao equilíbrio. Aqui também a gente poderia falar dos modelos de trabalho. Hoje a gente tem outros modelos, home office, híbrido, né? Isso também pode aumentar a produtividade, daí vai de você, né, estudar aí a melhor forma, né, se é que é possível. Eu aqui na minha empresa, a gente trabalha de forma híbrida. Eu, ora, estou em casa, ora, eu estou no escritório. Quem já viu meus vídeos, minhas lives, talvez até reconheça o cenário. Agora eu estou no meu escritório em casa. Em outros vídeos, eu estava no meu escritório na empresa. Então, a gente tem essa flexibilidade, isso gera um equilíbrio, isso gera, né, uma satisfação maior do seu funcionário. Tá? Mas tem que ter uma gestão para isso, enfim, uma avaliação, né? Tudo isso. Bom, enfim, assim, uma gestão de pessoas eficaz, né? Ela requer realmente um compromisso com a liderança ética, né? Com a promoção do desenvolvimento profissional, a valorização dos colaboradores, a criação de um ambiente de trabalho saudável, inclusive, redundante, né? Então, evitar esses erros que nós citamos acima, né, é essencial para qualquer organização. Então, se você comete algum desses erros ou precisa melhorar em alguns, se você precisa melhorar em alguns desses tópicos, busque ajuda, mas não espera muito. Porque se você perder um funcionário importante, vai custar muito caro até você, né, conseguir repor no mesmo nível. Então, nós já estamos chegando ao final aqui, né, de mais um tópico, né, do que é necessário aí para administrar uma empresa. Na próxima semana, então, nós falaremos aí de marketing e vendas, tá? Vou botar aqui para vocês acompanharem melhor. Então, na próxima semana, nós falaremos de marketing e vendas. Quem não assistiu os vídeos anteriores, volta lá e veja, tá? Porque é muito importante, todos são extremamente importantes. E conhecê-los pode ser o diferencial para a sua empresa crescer ou falir. Tá? Se tiver alguma dúvida, eu também coloco-me aqui à disposição. Tá bom? Eu vou deixar aqui, por fim, né, os meus contatos, né, terminando aí, pedindo, né, para que vocês sigam nas redes sociais, aqui no YouTube, né, ativa o sininho para você receber as notificações dos novos conteúdos que estão sendo aí semanais. Na próxima semana falaremos da parte de marketing e vendas e eu espero realmente vê-los em breve. Muito obrigada.